Há alguns dias eu estou meditando sobre a questão do medo. Medo. O que é o medo? Porque Deus colocou em cada ser humano, um gatilho emocional chamado medo. E o medo, ele é um gatilho de segurança que o próprio Deus criou e colocou em nosso ser. É um gatilho de segurança. O medo impede que o homem ou a mulher, quando vê o perigo, se arrisque a ponto de perder até mesmo a sua própria vida. Os irmãos estão me entendendo? Então o medo foi um dispositivo emocional que Deus criou e colocou no homem para que o homem pudesse se precaver, para que o homem pudesse se prevenir, para que o homem pudesse estar em segurança. A questão é que assim o pecado ele desestabilizou e desestruturou toda, não somente a questão física, mas a questão emocional e espiritual do ser humano. E uma das questões que foi alterada é o medo. O medo em excesso vem a fobia, o pânico. A pessoa fica completamente estática e parada. E eu quero pregar nessa noite sobre vencendo o medo. Porque o medo, ele cria bloqueios, paredes, muros psicológicos, sociais e emocionais. E se a pessoa não souber ou não vencer esta barreira, ela deixa de crescer e de progredir. Ela deixa de avançar e de prosperar. E muitas pessoas, porque estão com medo de agir, medo de investir, medo de conquistar alguma coisa, a pessoa cria bloqueios emocionais. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela tirou carta de motorista há alguns anos. E ela tem muito medo de dirigir. Ela tirou carta. E eu já paguei instrutores para que ela pudesse perder o medo de dirigir. Já fez 1, 2, 3, 4 sessões. Alguns dias atrás ela pediu para que eu pudesse dar a ela uma nova aula. Nós fomos então aqui mais ou menos perto do prédio do nosso irmão Isaac. Coloquei ela no volante, ela veio dirigindo, ela dirigiu todo lado, subiu, desceu. Quando nós chegamos ali próximo de casa, tinha um rapaz, tinha uma caçamba do lado direito, e o rapaz estava passando na rua, e ela estava dirigindo, e ela quase passou por cima do rapaz. Aquilo ela ficou com medo, eu tirei o volante das pernas do rapaz. Nós continuamos seguindo, eu tentei incentivar ela a voltar a pegar o volante, ela disse, toda vez que eu pego no volante, agora eu vejo as pernas do rapaz. Porque aquilo traumatizou, aquilo criou um bloqueio emocional, aquilo criou um bloqueio psicológico. Embora ela tenha necessidade de dirigir, por causa do trabalho, por causa das crianças, todas as vezes que ela pega no volante, ela tem medo. Ela tem medo de sofrer um acidente, de passar por cima de alguém, ou de bater no carro. Todos nós, irmãos, também podemos passar por isso. E muitos passam por isso. Porque o medo, embora seja um gatilho criado por Deus para a nossa segurança, como assim para a nossa segurança, pastor? Vou dar um exemplo, eu como motorista, quantas vezes eu estou dirigindo um carro, e eu passo de 80, 90, quando eu chego a 100 por hora, a minha esposa fala, vai mais devagar, você não está levando a sua mãe não. Porque ela tem medo, e com medo dela faz com que eu venha ser mais prevenido, mais cauteloso no trânsito. Os irmãos estão entendendo? Então o medo é um dispositivo de segurança. Porém, quando ele está em excesso, ele impede as pessoas de terem felicidade, de conquistarem coisas que Deus tem para elas e que elas poderiam vivenciar, porque o medo criou bloqueios psicológicos, emocionais e até mesmo espirituais. No livro de Josué, o Senhor Deus fala com Josué, vai comissioná-lo para que ele fosse o líder de Israel naquela campanha de conquista da terra prometida. E uma das coisas que Deus disse para Josué foi essa: não pasme e não te espantes. Primeiro, nós temos que vencer o medo nas questões de conquistar, nos desafios. Queridos, vou repetir novamente, eu quero ser bem metódico, bem pausado nessa noite, para que você entenda a palavra dessa noite, para que você entenda. Queridos, o medo, ele cria bloqueios. O medo cria o quê?
O medo cria o quê?